Olá a todos, bem-vindos à parte 2 da aula 5 do curso de Dispositivos e Sistemas Fotovoltaicos. Nessa aula a gente vai começar a falar um pouquinho sobre a junção PN fora do equilíbrio, e nesse caso, mediante polarização elétrica. Muito bem. Quando a gente aplica uma diferença de potencial numa junção PN, vai acontecer internamente uma alteração tanto em termos da região de depleção como, consequentemente, do campo elétrico. A gente deve lembrar, então, que no equilíbrio, uma junção PN tem cargas fixas positivas no lado N e negativas no lado P, formando um campo elétrico interno aqui nessa região de depleção, e essa região de depleção tem um comprimento, uma largura D. Quando eu aplico um campo elétrico externo na polarização que a gente chama de direta, polarização direta é colocar o polo positivo da sua bateria externa, da sua fonte externa, no lado P, então positivo com P, e negativo com N. O que vai acontecer? A gente já tem o campo elétrico interno, que é esse E aqui, interno, e aí eu vou ter o campo elétrico proveniente da fonte externa, que aponta sempre do positivo para o negativo. Então é essa parcela que está aqui embaixo, essa setinha para a direita. Quando eu somar os dois campos elétricos, eu tenho um campo elétrico total resultante, que é esse que está em vermelho aqui. Muito bem, então o campo elétrico interno na polarização direta diminui. Com isso, a barreira de potencial que os portadores enxergam diminui também. E fica mais fácil de buracos saírem do lado P e difundirem para o lado N, e, analogamente, elétrons do lado N para o lado P. Isso vai fazer, então, com que o equilíbrio aqui da região de depleção aconteça numa largura, numa largura menor. Então, a região de depleção é menor, porque o campo elétrico sendo menor, mais portadores conseguem chegar mais adiante nas suas respectivas regiões. Agora, o oposto, a polarização reversa. Eu tenho o negativo da sua fonte externa no lado P e o positivo no lado N. Isso faz com que o campo elétrico externo seja na mesma direção e sentido do campo elétrico intrínseco. O campo elétrico total, em vermelho, ele aumenta em relação à situação original. Isso faz, então, com que os portadores sintam uma barreira de potencial ainda maior e diminua a difusão de portadores para os dois lados. Analogamente, os portadores de carga das regiões inalteradas se sentem afastados daquela região de depleção, o que faz a região de depleção aumentar em volume. Bom, quando a gente olha os diagramas de energia, aqui na polarização direta, lembrando então aqui a situação original do equilíbrio, uma diferença de potencial V0, então a energia é V0 aqui no limite das bandas, uma região de depleção D. Aqui agora, a polarização direta, eu tenho uma barreira de potencial menor, diminuída de uma quantidade V, que é o potencial externo, e uma região de depleção D' menor do que D. Agora, a polarização reversa, a barreira de potencial é maior, de uma quantidade V, a intensidade do potencial externo, e a região de depleção é D' maior do que D. Gente, um detalhe aqui, como é que eu calculo, professor, o tamanho da região de depleção? Bastaria substituir lá nas expressões que a gente obteve na aula anterior, na parte 1, as expressões para o tamanho da região de depleção, basta substituir V0 por V0 menos V, no caso direto, e V0 mais V, no caso reverso. Bom, agora vamos falar das correntes elétricas. Então, a gente acabou de falar anteriormente que a situação da barreira de potencial é alterada. Isso vai mexer com aquelas duas contribuições, deriva e difusão. Então, aqui na polarização direta ou positiva, enfim, onde eu coloquei o positivo da bateria no lado P, a barreira de potencial diminuiu. Então, como a gente já discutiu, a difusão aumenta. Então, aqui,
a corrente de difusão, os buracos vindo da esquerda para a direita, que geram uma corrente para a direita, essa vermelha, e os elétrons que saem do N e vão para o P, que geram uma corrente para a direita também. Essa parcela é maior do que no caso com equilíbrio. Agora a deriva, né? A deriva, lembra que a deriva é basicamente formada pelos portadores que são termogerados na região de depressão. Não tem um motivo agora desses portadores serem, da quantidade de portadores diminuir, né? Então, porque eles são promovidos termicamente, além do fato daqueles que chegam e cruzam aqui, né, aleatoriamente a região de depressão e são acelerados. Então, essa parcela de elétrons e buracos que chegam na região de depressão, vindo por difusão natural, né, desse movimento próximo à região de depressão, e os portadores termogerados na região de depressão, que vão ser acelerados pelo campo, praticamente são inalterados. Então, a corrente de deriva não é muito alterada, né, nessa condição, o que faz com que a soma total, né, seja positiva. Aqui positiva a gente está chamando da esquerda para a direita. Tá? Então, é isso. Eu tenho uma corrente que vai do mais para o menos aqui, e uma corrente que depende fortemente da tensão, porque quanto maior a tensão, menor a barreira de potencial, consequentemente mais portadores difundem. Já na polarização reversa, o que acontece é o seguinte, essa difusão diminui, já que a barreira de potencial aumentou, né? Então, a corrente de difusão diminui drasticamente, tá? Em contrapartida, a corrente de deriva praticamente não se altera, como nós já discutimos. Por quê? Porque é formada por portadores termogerados na região de depressão. Quanto maior a tensão, polarização reversa, maior o tamanho da região de depressão. Mais portadores que são termogerados conseguem serem acelerados e participarem do movimento de deriva. Esse fenômeno não é tão forte quanto a difusão. Então, a gente vai ver um aumento bem pequeno da corrente com a tensão aumentando. Agora, então, aqui cabe ressaltar que o balanço dessas correntes, uma menor corrente de difusão, uma maior corrente de deriva, faz com que a corrente total seja negativa, que é da direita para a esquerda. Aqui cabe ressaltar que essa é a forma como os livros didáticos eles explicam, né? Mas a gente já discutiu que se a gente pensar num portador só, né, a gente pensar na força resultante que um portador sente, o que basicamente está acontecendo aqui é que, em média, ele sente uma força maior para a esquerda do que para a direita, né? Essa questão de terem correntes paralelas acontecendo ao mesmo tempo, elas não são tão simples assim. Não é bem assim que acontece. Muito bem, então com isso a gente consegue compreender a construção completa do gráfico da curva IV, corrente por tensão, de uma junção PN. Então, por convenção aqui, tensões positivas é polarização direta e correntes negativas polarização reversa, né? Então aqui, ó, o que acontece? Tensão positiva, a gente vê a corrente crescer exponencialmente. E esse lado de cá, né, a gente discutiu polarização direta, corrente de difusão. Esse lado de cá, polarização reversa, corrente de deriva. A equação que rege essa curva é essa que está aqui, ó, a primeira, que é uma exponencial, tá? Como eu já ia dizendo. Bom, eu não estou derivando essa equação aqui, porque, como eu já falei, eu não gosto de ficar ditando conta aqui nos slides. Essa equação está descrita, né? Eu fiz os cálculos e estão lá nas notas de aula na minha página também. Então, vamos reparar aqui nessa equação, ó. Primeiro, né, que quando V é igual a zero, essa exponencial vai a 1, 1 menos 1, 0. Corrente é igual a zero quando tensão é igual a zero, no equilíbrio, o que é esperado, né? Então, no equilíbrio, corrente e tensão são iguais a zero. Tensões positivas, né? Aqui tensões positivas, esse exponencial aqui começa a ganhar desse termo menos 1, e praticamente o que eu vou ter aqui é um crescimento exponencial modulado, né,
aqui por esse pré-fator que a gente chama de corrente de saturação. A corrente de saturação basicamente depende de propriedades construtivas da junção PN, né? Do material que você usou, dos dopantes que você usou, né? Então aqui basicamente carga elétrica, área, concentração intrínseca de portadores. Aqui são os coeficientes de difusão do lado P e do lado N. L é o comprimento de difusão de buracos, comprimento de difusão de elétrons, concentração de dopantes, doadores e aceitadores. Então, como eu estava falando, a polarização direta, a corrente é majoritariamente formada por difusão. E aí pensem no seguinte, difusão de elétrons do lado N para o lado P, o que vai acontecer? Elétrons são majoritários no N, eles passam a ser minoritários no P. O que vai acontecer? Eles vão recombinar. Então, a gente chama essa região aqui de uma região de recombinação por difusão. Tá? Quanto maior a tensão, menor a barreira e maior é a corrente. Quer dizer, por isso que esse comportamento é exponencial. Na polarização reversa, a corrente é devida à deriva. A gente já discutiu dos portadores termogerados na região de depressão. Essa corrente é praticamente independente da tensão, porque é um processo basicamente térmico. A gente vê um crescimento pequeno da corrente com o módulo da tensão aqui, que tem a ver com o fato dos elétrons serem mais ou menos acelerados, né? Então é isso. Por isso que a corrente é bem pequena aqui, tá? Então essa é a característica IV de um diodo no escuro, tá? Bom, agora vamos falar um pouco do circuito equivalente, né? Quer dizer, quando a gente vai modelar um diodo, basicamente, professor, mas um diodo é um diodo, né? Eu sei o símbolo do diodo, é esse símbolo que está aqui, ó, esse triângulo aqui com esse segmento de reta, né? A gente sabe, bom, desculpa, acabei me adiantando, mas uma junção PN funciona como diodo. Vou voltar aqui no slide anterior para falar rapidamente, porque depois na aula 4 eu vou falar mais sobre isso. O que é um diodo? O diodo é uma válvula que só permite passagem de corrente num sentido, que é basicamente o que a gente está vendo aqui, né? Então, num dispositivo eletrônico formado por uma junção PN, eu tenho a passagem de corrente elétrica com um sentido, com a tensão positiva, e não permito a passagem de corrente elétrica com outro. É uma válvula diodo, né? A gente sabe que o símbolo do diodo é esse, e aí, professor, mas você está falando então que o diodo, uma junção PN é mais do que um diodo? Sim, né? O circuito equivalente de uma junção PN real envolve um monte de questão complexa. Aqui o que a gente falou, que a parte positiva, a tensão direta, é recombinação. E nós já não tínhamos discutido que existem 3 possíveis recombinações do material semicondutor? Recombinação do tipo direta, radiativa, né? Recombinação não radiativa do tipo Shockley-Ridge-Hall, que é via defeitos, e recombinação não radiativa do tipo OG. E daí, por isso, eu tenho esses 3 diodos em paralelo. Por quê? Porque esses 3 processos acontecem ao mesmo tempo. Tá? Eu tenho aqui um componente representando um termo de resistência em paralelo, né, que desvia uma parcela da corrente, e um termo de resistência em série. Então, olha só, quando eu estou aqui com minha fonte de tensão, aplicando uma tensão V, e aí a corrente I que passa por esse dispositivo, obviamente vai depender de toda essa dinâmica, né? Então, essa corrente I passa pela resistência em série, e depois é dividida aqui, né, em 4 termos paralelos, né? E aí, obviamente, depois elas se juntam, aqui volta a ser o I total e fecha na fonte, tá? Então, esse é um dispositivo real. Vamos discutir cada um desses termos, né? Então, a corrente que sai lá da minha fonte para entrar no meu junção PN, ela é composta desses 4 termos que estão aqui, né? Então, aqui eu tenho 3 termos com essa carinha, a mesma carinha da equação anterior, IS, que é a corrente de saturação, exponencial de EV sobre KT menos 1. Só que aqui tem um detalhe. Olha que interessante. Bom, depois eu vou falar sobre isso no próximo slide, agora que eu lembrei. Esse termo aqui, né, tem uma queda de tensão devido à resistência em série.
e tem também o fator de idealidade. Eu vou falar sobre isso. E aqui está o quarto termo. Então, os três termos dos diodos e o quarto termo, que é a corrente que passa por esse resistor em paralelo, que está aqui, né? Que é dado por essa expressão que está aqui. Bom, então, voltando lá naquela expressão, né? Aqui, ó, percebam que ao invés de V, que eu tinha lá no meu slide original, agora é V menos RSI. Por quê? Porque a fonte está entregando uma tensão V, né? Se eu quiser calcular a potência que sai da fonte, aí vezes V, mas a fonte está entregando uma tensão V, só que a tensão que chega nos terminais desses quatro elementos é V menos RI, né? Por isso que aqui a tensão que está aplicada em cada diodo é V menos RI, e a tensão que está aplicada aqui no termo de resistência paralela é V menos RI. Tá? Aqui a contribuição, né, a corrente desviada pela resistência paralela, que é a tensão sobre a resistência da corrente. Né? E aqui tem esses NI e esse ISI, são a contribuição de cada um desses diodos. Né? Então aqui a corrente de saturação do diodo 1, o fator de idealidade do diodo 1, 2 e 3, respectivamente. Fisicamente é possível demonstrar que NI igual a 1, N1 igual a 1 aqui, estaria representando uma recombinação radiativa que acontece nas regiões, aquelas regiões não alteradas pelo campo. A corrente I2 aqui, com NI igual a 2, se refere à recombinação Shockley-Ridge-Hall, tá? Que são a recombinação via defeitos na região de depressão. E esse termo de desvio aqui de diodo 3 tem a ver com a recombinação OG, cujo fator de idealidade é 2/3. Então, esse aqui é o modelo real de uma junção PN. Tá? Bom, eu sou craque em fazer isso. Eu sempre esqueço que no próximo slide tem o que eu acabei de falar. Né? Então, recombinação radiativa, N igual a 1. Recombinação Shockley-Ridge-Hall, N igual a 2. Recombinação OG, N igual a 2/3. Tá? Bom, era isso que eu tinha para falar aqui da parte 2 dessa aula. E na parte 3 nós vamos falar um pouco sobre uma junção PN fora do equilíbrio agora, provocado pela luz. Então, espero você na nossa próxima aula.